Eu estou em contato com o doutor Ademar Arraes, ele é advogado, ajudou e colaborou na administração e na eleição do presidente Peter Sense, quando ocupou o cargo de vice-presidente de planejamento estratégico, mas depois pediu o seu afastamento por discordar de diversas cláusulas. Doutor Ademar, obrigado pela sua presença e o que está caracterizado nesse fato que envolve o vice-presidente de futebol, Sandro Lima, é um descumprimento da ordem estatutária. Boa noite, eu queria que o senhor nos falasse sobre isso, doutor. Muito boa noite, Cláudio Perrot, ouvintes da Globo. Não, com certeza. Com certeza trata-se de um descumprimento claro de norma estatutária. Já não é a primeira, diga-se por sinal, infelizmente, o presidente Peter tem costumeiramente infringindo normas estatutárias do clube e isso não é bom para a instituição. Isso, num passado recente, foi objeto de impeachment, inclusive, do presidente Orcades, mas em função, inclusive, até da proximidade do término do mandato do atual presidente, eu, sinceramente, não acredito que esse seja o caminho a ser trilhado pelo Conselho Deliberativo do clube. De toda sorte, é pior ainda do que esse fato durante os 3 anos, é o presidente Peter não vir a público e dar uma satisfação e ainda, pelo que a gente sabe aí, dizer que não tinha conhecimento. Se não tinha conhecimento, era muito ruim, porque ele é o mandatário maior do clube e responde pelo clube. Se tinha conhecimento, também era muito ruim, porque o presidente do Fluminense não poderia infringir uma norma estatutária e, sobretudo, ser conivente com uma situação, uma relação dessa promíscua como essa. A norma estatutária, ela diz exatamente o que, doutor Ademar? Os cargos, quem ocupa cargo remunerado no clube não são os dirigentes, né? Os dirigentes, no caso, são todos amadores. Inclusive, trata-se de uma instituição de utilidade pública, uma instituição sem fins lucrativos, né? E nós não somos uma empresa. Poderíamos caminhar, inclusive, para isso, mas não somos atualmente. Então, nenhum dirigente pode ser remunerado pelo Estatuto do Clube. O doutor Ademar Arraes é advogado e reafirmo, colaborou na eleição do presidente Peter Sense, exerceu nessa administração o cargo de vice-presidente de planejamento estratégico. O senhor nos diz agora que há outros descumprimentos da norma estatutária. Um outro que o senhor poderia nos citar? Não, bastam mais 2. O primeiro deles, que ele vem concedendo reiteradamente poderes a um prestador de serviço que hoje, dentro do clube, é considerado o presidente de fato do Fluminense. Quem é? Isso, o Jackson Vasconcelos. O vice-presidente geral? Ele é um prestador de serviço, é um PJ e na realidade ele exerce mais funções e tem mais poderes que todos os vice-presidentes juntos. Só para vocês terem uma ideia, o presidente Peter deu uma procuração a ele, que o Estatuto também não permite, para que ele assine cheques pelo Fluminense. Então, eu poderia ficar aqui citando N exemplos de excesso de poderes desse prestador de serviço em detrimento de toda a diretoria, de toda a diretoria não, de todos os poderes do clube, né? Aliás, doutor Ademar Arraes, por falar em poderes do clube, o que o senhor considera
esse contrato, como é que o senhor avalia esse contrato firmado com o consórcio Maracanã, com duração de 35 anos? Como é que foi feito isso? Era de conhecimento do Conselho? Foi descumprida uma norma estatutária. O artigo 36 do Estatuto do Clube determina claramente que o Conselho Fiscal deveria ter emitido parecer prévio para a assinatura do contrato, e isso não foi feito. Além disso, o presidente Peter foi sozinho com esse prestador de serviço, foi sozinho e assinou o contrato sob a justificativa de confidencialidade. Na realidade, isso não é verdade, porque se havia confidencialidade, ele poderia ter chamado, inclusive, os chefes dos demais poderes do clube, o presidente do Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Fiscal, e, no entanto, ele não chamou absolutamente ninguém, não deu ciência a ninguém, e mais, em reuniões, reiteradamente, afirmou que jamais assinaria, que não seria maluco de assinar um contrato de 3 décadas e meia, de 460 meses, sem consultar os demais poderes do clube. No entanto, foi lá e assinou sozinho ele, o senhor Jackson Vasconcelos. Não bastasse isso tudo, mente reiteradamente junto à imprensa quando faz comparações com o contrato do Flamengo. Não há possibilidade de eu comparar um contrato de 460 meses com um de 6 meses. E mais ainda, só divulga os benefícios, mas as obrigações não divulga. Então, nós junto ao presidente do Conselho, já emitimos opinião em relação a isso, no sentido de que desse descumprimento reiterado de normas estatutárias, o mandato do presidente Peter está no final, independente de processo eleitoral, de eleição ou reeleição. O presidente do clube deve respeitar as normas do clube. Se o presidente do clube não dá o exemplo, é muito difícil ele comandar uma instituição séria como deve ser o Fluminense, como sempre foi o Fluminense. Perdão. Doutor Ademar Arraes, muito obrigado. Só acrescentando, o senhor fez aí essa projeção, são 460 meses o contrato. São 460 meses, 3 décadas e meia, e ele foi lá e assinou o contrato sem consultar absolutamente ninguém. Cada mandato de presidente dura 3 anos. São 3 anos. 11 presidentes diferentes. São 12 gestões, e isso do ponto de vista, inclusive financeiro, é impossível você calcular se o contrato é bom ou ruim, porque a perspectiva de 35 anos é uma perspectiva imensa. E você comparar, inclusive, veja o que aconteceu no contrato do Flamengo agora. O Flamengo assina um contrato de 6 meses, reclama, num primeiro momento já tem uma redução de custo de 30%, e num segundo momento já requer 60% de diminuição de custos. E por que isso? Porque está brigando pelos seus interesses. Quando o presidente Peter vai e assina um contrato de 35 anos com o Maracanã, ele está botando na frente dos interesses do Fluminense os interesses da gestão dele. E isso não é cabível. Doutor Ademar Arraes, eu agradeço a sua atenção, os seus esclarecimentos, o seu posicionamento, e o torcedor tricolor agora tem um campo vasto para reflexão do que vem acontecendo no clube. Então, muito obrigado, estamos às ordens aqui, doutor Ademar Arraes. A todos da Rádio Globo. Portanto, esse posicionamento franco, objetivo e um distanciamento grande, não é? Sem dúvida. Essa comparação com o Flamengo, 6 meses, já conseguiram redução de 30, já estão discutindo, e o Flamengo já está preparando a discussão do novo contrato, em condições que eles estão impondo. Valeu, Cláudio Ferrão, pela